que esse nosso momento possa ser abençoado e que a espiritualidade maior possa nos auxiliar tanto na sintonia com o alto, quanto num esclarecimento maior sobre a nossa vida em sociedade como espíritos encarnados que somos. Vamos dar início a esse tema abordando duas questões fundamentais que se encontram no capítulo 7 da parte terceira do Livro dos Espíritos. Então, na questão 766 da Lei de Sociedade, Kardec vai perguntar aos espíritos: a vida social está na natureza? E os espíritos vão responder: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Claro, Deus não fez nada de inútil. Para que teríamos a palavra? E para que Deus nos daria todas as faculdades que precisamos para vivermos uns com os outros? E logo em seguida, na questão 767, Kardec vai perguntar: é contrário à lei de natureza o insulamento, ou seja, o isolamento absoluto? E os espíritos vão responder: sem dúvida, pois por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Nós, como espíritos, sabemos da necessidade desse convívio para que o auxílio mútuo aconteça. Sabemos que Deus está no leme, mas também estamos vivenciando atualmente um momento bastante conturbado que tem chegado à maioria de nós e que, como espíritas, precisamos saber vivenciá-los à luz do Evangelho, à luz dos ensinamentos do Cristo. Portanto, quanto mais nós vivenciarmos no dia a dia os princípios morais da doutrina espírita, mais fortalecidos estaremos para o acerto, para o exemplo que podemos deixar aos que se aproximam de nós. Então, é como se tivéssemos introjetado para dentro de nós os princípios espíritas. Se nós encararmos a nossa vida de forma horizontal, como se essa fosse a única, sem o conhecimento da reencarnação, nosso horizonte ficaria muito limitado. Então eu vou viver como eu quero. Se a sociedade não me agradar, eu me isolo, sem consequências, mas também sem nenhuma esperança. O conhecimento da reencarnação, ele amplia o nosso horizonte, ele faz suportarmos até com alegria, por que não, as dores, porque sabemos que teremos inúmeras oportunidades de melhoria, como espíritos imortais que somos. Mas, voltando ao tema da nossa vivência em sociedade, Jesus vai falar: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal se tornar insosso, como que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia colocando-a debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Nesse trecho do Evangelho, Jesus está validando cada um de nós. Quando ele fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Jesus está nos colocando numa situação daquele que pode realmente exercer isso que ele está mencionando. Que nós podemos ser aquele que está trazendo a palavra dele.
Então Jesus está nos trazendo uma responsabilidade maior. Ele está nos convocando a um trabalho e não nos convidando. Nós temos esse potencial, que é a nossa luz. Vamos relembrar um trecho do livro Paulo e Estevão, em que Paulo vai conversar com Gamaliel, após ele ter se convertido ao cristianismo. E Gamaliel vai dizer a Paulo o seguinte: nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho de Jesus. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Ele já havia vislumbrado esse outro país. A terra prometida que ele entendeu é dentro de nós, é o que está dentro de nós. Nós temos todo esse cabedal que está em germe dentro de nós. São os atributos do Espírito. Mas o que fazer com os clichês mentais negativos que envolvem as vibrações do nosso planeta? Sim, porque as vibrações negativas do planeta, elas só ocorrem porque a humanidade da Terra emite essas vibrações negativas. O planeta ele só acompanha. Estamos num mundo de provas e expiações. O seu patamar ainda é muito inferior. Só supera em hierarquia os mundos primitivos. Portanto, sua escala evolutiva ainda é muito baixa. Mas estamos caminhando para um patamar de regeneração, onde as vibrações da humanidade precisam emitir clichês mentais melhores, com mentes mais asserenadas, visando o bem. Portanto, para que essa transformação ocorra, precisamos, através do convívio social, elevar as vibrações dos que nos rodeiam, através de nossas ações no bem, através do nosso exemplo. É isso que Jesus quis nos transmitir quando ele disse: vós sois o sal da terra. Mas muitos de nós nos empenhamos em envolver o próximo com nosso exemplo. Alguns vão doar uma cesta básica, por exemplo. Outros vão se dedicar a um trabalho voluntário, contagiando a muitos, e importantíssimos exemplos. Mas quem seria o nosso próximo, mais próximo? A nossa família. Aquele parente difícil que foi colocado ali bem próximo de nós, para que pudesse haver um convívio salutar entre ambos, um convívio social que beneficiaria aos dois, pois não foi por acaso que encarnaram na mesma família. E ainda sobre a necessidade do convívio social, Bezerra de Menezes, no livro Espírito de Verdade, ele vai dizer: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhe a solução. Contudo, para entender um semelhante mistério, há que silenciar a discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. E muitas vezes nós temos que aprender isso no centro espírita. Nós precisamos silenciar discórdias, censuras, contemporizar diferenças de pensamentos, aparar nossas arestas no que diz respeito à vaidade e orgulho, além de alongar entendimento e serviço, conforme afirma Bezerra de Menezes. E esses ensinamentos nós vamos levar para a vida. É o convívio social que precisa ser produtivo. Lembremos que nós somos o sal da terra. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender os padrões de Jesus. E no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel
vai se referir a esses padrões de Jesus. Vamos lá, a um trecho desse capítulo. Metamorfose essencial para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que para renovar-nos em verdade o modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. E que tarefa seria essa? Quanto a essa nossa tarefa, consultamos o livro Boa Nova pelo espírito Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Nós podemos pensar que os divulgadores do Evangelho de Jesus foram os discípulos, por ele escolhidos. Nada mais justa essa nossa observação. Mas o capítulo 29 desse livro, Boa Nova, de Humberto de Campos, ele vai se referir aos 500 da Galileia, que foram aquelas pessoas que não eram os apóstolos, mas que acompanhavam de perto toda aquela trajetória de Jesus, todos os seus ensinamentos. E Humberto de Campos, ele vai nos contar que depois do Calvário, pairou uma tristeza, uma saudade de Jesus em Jerusalém. Simão Pedro e os outros discípulos falavam da necessidade de voltarem a Cafarnaum para os trabalhos da vida e para a divulgação do Evangelho. E as recordações dos momentos com Jesus vinham como recordações afetuosas. Muitos falavam que Jesus voltaria para fazer as suas pregações nos lugares em que costumava fazer. E numa tarde de um azul profundo, ao lado dos amigos do Messias, uma pequena multidão se reuniu em preces. Eram romanos, judeus desconhecidos, mulheres pobres e seus filhos descalços, idosos, e ali todos tiveram a impressão naquele momento de que Jesus voltaria a ensinar as bem-aventuranças. E nesse momento surge o Mestre no cume iluminado, trazendo o mesmo sorriso das primeiras pregações. E ele vai se dirigir a esses 500 da Galileia como uma exortação em forma de despedida, em que todos ouviram, embora não houvesse naquele momento a palavra articulada. Então vamos a essa leitura. A pregação de Jesus nesse momento. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração, pois não havia uma viva voz. E ele diz: eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora das suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam
no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus. E tomai a vossa cruz para seguir-me. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas, de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos é o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei a minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós, como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sob as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como eu vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Portanto, amigos, como nos referimos no início da necessidade da vida em sociedade,
fica aqui comprovada a necessidade que temos de ser esse sal da terra. Porque quando Jesus se dirigiu àqueles 500, é a todos nós que ele se dirigiu. Porque aqueles encarnados não teriam tempo suficiente a toda a divulgação do Evangelho, senão através das reencarnações. Portanto, Jesus nos convocou a essa divulgação. Ele nos exortou a todos nós, para que no contato uns com os outros pudéssemos espalhar as sementes do seu Evangelho. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não nos faltam missionários para que através dessas leituras possamos despertar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.